A gente quer conversar com esses profissionais. Primeiro eu quero agradecer, porque eu sei que não é fácil deixar uma delegacia para nos atender. Quero agradecer o seu carinho, viu? O doutor Gilson, que está aqui, o nosso psiquiatra. E também agradecer o doutor Diego Almeida, que é o delegado de homicídios, que está aqui conosco, que a gente quer tentar entender um pouquinho. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cristina. Bem-vindo, doutor Gilson também. Boa tarde. A gente vai entender a cabeça um pouquinho hoje com você do psicopata. Sem dúvida. Como é que hoje vocês encaram esse rapaz que acabou confessando, são 6 assassinatos? Ele confessou oficialmente 6 assassinatos. Pode botar a imagem do danado aí, gente, que ele vai de cabecinha baixa, né? Parece um homem tão bom. Assim, como é que você enxerga? Como é que na delegacia vocês o consideram um psicopata, Diego? Então, de acordo com o que ele disse, né, no depoimento prestado na delegacia, ele se mostrou um sujeito frio, né, que premeditava as ações dele e dando todas as características de ser realmente um psicopata. Ele só pegava garotas de programa, é isso? Mulheres de programa? Exatamente. As vítimas deles eram só garota de programa. Mas quando ele escolhia a sua vítima, ele já estava com ela na cabeça há algum tempo? Ou chegava aleatoriamente? Não, segundo ele, aleatoriamente. Ele escolhia as vítimas apenas por ser garotas de programas. E por que esse fetiche, ou esse invocar por assassinar as garotas de programa, doutor? De acordo com o depoimento dele, o que ele disse na delegacia, ele alega que quando ele era criança, a mãe dele era uma garota de programa e ainda era casada com o pai dele. E a mãe dele traía o pai dele. Então isso ficou um trauma na cabeça dele. E por conta dessa traição que a mãe fazia com o pai, ela chegou a ser assassinada, a mãe. Mas pelo próprio pai dele, não? Não, ainda não se sabe. Segundo ele, até hoje não foi descoberto o assassino da mãe. Então ele pegou um trauma, segundo ele seria um trauma dele, por conta disso ele começou a matar garotas de programas. Isso aqui, com que idade a mãe dele morreu? Ele tinha na época 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos. De lá para cá, isso deve ter ficado na mente dele, pelo menos é o que você tentou, conseguiu tirar. Agora, esses casos de assassinatos em série começou quando na vida dele? Quando é que ele botou a mão na massa, na prática mesmo? Então, nós temos registrados casos desde 2007, né? E ele alega... Ele demorou, então. Isso, ele estava com isso na cabeça, mas demorou. É isso. E ele alega que desde 2007 ele vem cometendo esses crimes em séries. Mas esses crimes, ele não chegou a confessar todos particularmente, porque ele nem se recorda desses casos, porque são casos desde 2007. São casos agora que nós vamos investigar, apurar e ver realmente se ele tem participação em todos esses casos. Ele hoje está com 41 anos. 41 anos, quer dizer, 7 anos atrás ele tinha 34 anos, isso. É mais ou menos isso, né? Ele era casado, doutor? Ele convivia, né, maritalmente com uma mulher e tinha 2 filhos. 2 filhos? Que idade os filhos? Um acho que sendo de 5, outro de 7 anos. Para chegar nesse último caso aí, como é que vocês estavam? Que linha de raciocínio investigativo vocês estavam? Então, todo caso de homicídio, a gente começa quando o corpo é encontrado, né? Então, assim que foi encontrado o corpo, no dia 27, às 3 horas da tarde, nós imediatamente nos deslocamos até o local e começamos a colher os primeiros elementos de provas, né? Com o caso sendo propagado na mídia, né, teve um irmão da vítima que reconheceu o corpo, né, e aí ele foi no ML e lá ele reconheceu o corpo da irmã, porque a irmã tinha desaparecido de casa no domingo, por volta das 7 horas da noite. E a partir da identificação do corpo foi que nós começamos a iniciar as investigações. E no mesmo dia, às 9 horas da noite, nós recebemos uma informação que no local onde havia sido encontrado 8 outros corpos, né, que é na torre, havia sido encontrado roupas femininas. E lá neste local, nós encontramos o pedaço do veículo que acabou levando que foi desmontado. Desmontado o autor desse homicídio. Agora, engraçado, eu estava pensando, sabe, delegado, as câmeras que muita gente reclama que servem para multar, né? Você que passa aí sobre alta velocidade, ultrapassa sinais vermelhos, elas têm dado uma mão imensa, elas têm sido uma arma poderosa para vocês realmente concluírem e até encaixar
né, questões investigativas. Sim, com certeza. Foi por conta dessas câmeras, né, dos radares, que nós conseguimos chegar até o veículo. Porque as câmeras pegam muito bem a placa de cada veículo, né? Então, através dessa câmera, que nós conseguimos chegar ao veículo em que ele estava usando no dia do crime. E essa aí é a partezinha do carro. É um carrão, né? Era uma Ele BMW. era bem de vida, delegado? Não, era uma BMW já antiga, né? De Mas 95. metidão ele, né? Isso aí seria para chamar a atenção até das garotas de programa. Exatamente. Como o poder, né? A ostentação. Agora, ele confessou, assim, disse se tratar de 6, né? E esse número poderá aumentar, delegado? Então, pelas nossas contas, das vítimas das torres... Com esse mesmo perfil de estrangulamento? São 8, né? São 8 vítimas. Ele confessa 6. Como eu disse, são crimes que vêm ocorrendo desde 2007, que nós ainda estamos investigando, para ver se ele realmente tem participação nesses crimes desde 2007. Os das torres, ele confessou apenas 6, mas nós acreditamos que ele ainda tem a participação em mais 2. Você conversou bastante com ele, delegado. O que ele diz? Há algum entrevero na hora entre ele, no caso, a garota de programa, no caso, essa última que ele assassinou? Ocorreu alguma coisa para ele justificar tamanha violência e chegar a matar a moça? Então, segundo ele, né, de acordo com o que ele alega, ele fala que ele pedia alguma coisa diferente do programa, né, e aí a não foi o combinado. Não foi o combinado, não aceitava, e aí ele tinha aquela discussão ali dentro do veículo e ele acabava matando a vítima. E todas as vítimas foram estranguladas? Foram esganadas. Isso, esganadadas. Segundo ele, todas as vítimas foram esganadas. Ele esboçou remorso, delegado? Assim, como é que ele... Então, ele falou que em algumas vítimas ele chegava a rezar em cima do corpo dessas vítimas, pedindo perdão pelo ato dele e para a vítima. Então, se mostra realmente um sujeito bastante fora da normalidade, um sujeito psicopata. E como é que era a convivência, vizinhos, familiares? Como é que falam da personalidade? Como é que ele tratava? Não, ninguém desconfiava, né? Ele era uma pessoa normal perante a sociedade, segundo os vizinhos, não dava nenhum tipo de problema, era uma pessoa extremamente normal, de acordo com a vizinhança ali. E por que sempre levar para as torres? Ele falou? Ele falou que aquele era um local que ele costumava ir com as garotas para fazer o programa, né? E depois que o caso começou a ser conhecido na mídia, né? Maníaco da Torre, ele quis deixar como se fosse uma marca dele, para ele saber o que ele estava, que as pessoas reconheceram o que ele estava fazendo, que era o mesmo. Cuidado que eu estou na área. Exatamente. Eu lendo um pouquinho sobre as notícias de psicopata, até para poder ter mais subsídios para conversar com vocês, eu fiquei espantada em saber que pelo menos 25% dos prisioneiros nos Estados Unidos são psicopatas. E que muita gente está solta, psicopata, e que a sociedade corre risco. Eu queria ouvir um pouquinho, está aqui com a gente, nós trouxemos Gilson Volpe, o psiquiatra. Como a gente define um psicopata? Bem, um psicopata é um paciente portador de uma anormalidade no caráter. Essa anormalidade é fruto de uma genética, de um processo genético hereditário e que transforma essa pessoa num ser absolutamente fora dos padrões da normalidade. Mas ele relata que foi a questão do assassinato da mãe que desencadeou uma raiva intensa. Isso pode ocorrer ou ele nasceu com esse traço de psicopata? Ele nasceu, ele é um psicopata e todos os psicopatas, eles fazem essa presunção, essa racionalização e culpam alguém. Isso é muito frequente, eles culparem alguém. Isso é uma racionalização. Eles precisam, inclusive. Eles projetam isso, eles precisam. Eu quero fazer uma observação muito importante. Pois não. Se fosse o caso dele ter tido um trauma, que a gente vai chamar aqui de que é o que ele quis dizer para o delegado, né? O transtorno do estresse pós-traumático, após a morte da mãe, é possível que a pessoa contraia o que na nosologia forense e psiquiátrica chama-se transtorno do estresse pós-traumático. Ele teria adquirido um trauma emocional com a morte da mãe, se tornaria um neurótico, entre aspas,
que é outra coisa completamente diferente. E não justifica jamais, de jeito nenhum, esse tipo de comportamento. Por que que ele tinha, então, essa característica para os vizinhos? A esposa vivia, né? Tinha filhas, inclusive, trabalhava como autônomo, uma característica de um homem normal, e quando ele resolvia, decidia que aquele dia ele tinha que fazer alguma coisa, por que que ele se tornava tão diferente do que normalmente ele era? Então... É uma característica do psicopata? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro que ele é um psicopata antissocial, na classificação, porque tem vários tipos de personalidade psicopática, né? Ou, mais modernamente dizendo, transtornos de personalidade. Ele é um psicopata antissocial. E ele usa dessa prerrogativa de ficar bonzinho, bacana, porque ele vai utilizar isso ou para atrair a sua vítima, ou para a sua eventual defesa no futuro. Essa característica de todos acharem que ele era bacana, imagina. Como é que pode o Rony Sfon fazer uma coisa dessa? É impossível. Mas ele provavelmente, segundo a literatura médica, psiquiátrica, o transtorno de personalidade, a psicopatia, né, o psicopata, ele começa desde a adolescência. Geralmente acomete na adolescência a mãe, os vizinhos, as pessoas, a escola. Se o delegado for investigar mais, ele vai encontrar? Ele pode encontrar mais coisas? Não acredito que possa encontrar algum delito grave dessa magnitude que teve, né, esse assassinato agora e outros também. Mas provavelmente ele já tinha alguns transtornos de comportamento, alguma dificuldade em manter as amizades. Eu só queria terminar esse pensamento, se dá. Porque o psicopata, o antissocial, que é o caso em foco, você pode ver que numa visão longitudinal da vida dele, ele teve 4, 5 relacionamentos, nunca casou, já foi preso algumas vezes com tráfico de droga, com isso aqui. Então, se você conhecer um psicopata agora, ele é uma pessoa fantástica. Inclusive, ele é muito simpático, ele tem qualidades assim, para angariar simpatia e para conquistar as pessoas. Porém, mais adiante, ele não consegue mais manter nenhum tipo de amizade. Eles não mantêm nenhum tipo de relacionamento. Não conseguem. Eu tenho depoimento aí do Rony Sfon Firmino, que assassino, confesso, de 6 mulheres, e de acordo com as investigações talvez possa chegar a mais, porque são crimes que aconteceram, como o delegado disse, desde 2007. Vamos ouvir a voz do danado. Vai, vamos lá. Por que você mata as mulheres? Eu não gosto. Por quê? É do caso da cena que aconteceu com minha mãe. Com a tua mãe? Foi. E tua mãe, o que aconteceu com a sua mãe? Mataram ela. Mataram ela que jeito? Facada. Facada ou asfixiada? Facada. Aonde que foi Campo isso? Mourão. Campo Mourão. Quantos anos você tinha? 7 anos. Tá, e por causa disso você tem raiva de mulher? Você acha que ela estava fazendo programa? Acho. Por que você acha? Alguém te falou? Porque ela estava traindo meu pai. Você achou que ela estava traindo seu pai? Tava traindo. E por causa disso você começou a matar mulher que faz programa? É isso? Foi. A raiva é por causa do que aconteceu com a sua mãe, é isso? É. Até hoje não descobriu? Ou descobriu quem matou sua Até mãe? hoje não descobriu. Foi o seu pai que matou sua mãe? Não, meu pai não. Como é que é o nome completo da sua mãe? Odair Gomes. Que dia que ela morreu? É só fazer a conta, tem 41 anos. Tem 41 anos, foi em Campo Mourão. Esse cara já tinha matado uma já. E você lembra que mês do ano, fim do ano? Não, eu era muito criança. Quantos irmãos você tem? Tem mais um, Mais um mais novo ou mais velho? mais velho. Mais um mais velho. E o mais velho mora onde? Mora em Maringá. Mora em Maringá. Mas nós não tem contato. Sim. Alguém acompanhou esse procedimento de delegacia, alguma coisa? Eu acho que meu pai tentou correr atrás. Ele não achou nada. Ô Rones, Só levantou o cara, já sabia quem que era o cara, porque o cara já tinha matado. tá. Seu E pai aí, sabia. Seu pai descobriu quem é o cara. Já descobri, porque sabia que ele tinha matado mais Mas ele outra não pessoa. falou na delegacia isso? Falou tudo, mas o cara sumiu. Ô, O cara ô, sumiu. Rony, Como é que é o nome do cara? Não é, não sei. deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você mata as mulheres antes do ato sexual ou depois? Não tá fazendo. Na hora que tá fazendo, você aproveita que as mulheres estão ali, você tira a roupa, é isso? E a hora que tá na situação, você mata elas como? Estrangular. Estrangulada? Você já matou quantas?
4, 5. Você não sabe nem quantas você matou? Não. E aonde você leva os corpos dessas mulheres? Lá pra torre, lá e lá embaixo. E por que aquele local? Porque lá embaixo lá é um lugar mais seguro que tem. Tá. Você deixa as mulheres que jeito quando você mata elas? Eu pego no colo e coloco Não, mas no chão. Que No jeito chão. você arruma elas que jeito no chão? deitado arrumadinho. Deitada, arrumadinha? É. Mas com as pernas fechadas, aberta, braço, como que é? Não, deixo deitado normal, deitado normal. Sempre que jeito? Com a barriga pra cima ou pra baixo? Pra cima e eu coloco a mão dela assim na barriga, assim, e rezo, Você reza? pedindo perdão. Você reza o quê? Não entendi. Deitada, arrumadinha? É. Mas com as pernas fechadas, aberta, braço, como que é? Não, deixo deitado normal, deitado normal. Sempre que jeito? Com a barriga pra cima ou pra baixo? Pra cima e eu coloco a mão dela assim na barriga, assim, e rezo, Você reza? pedindo perdão. Você reza o quê? Não entendi. Pedindo perdão. Pedindo perdão. É. E essas mulheres que você mata qualquer mulher na rua ou você escolhe as mulheres? Na hora que eu passo, Hã? na hora que passo, dá um negócio. Dá um negócio, mas em que tipo de mulher que dá um negócio? Bonita, acho bonita. Bonita, mas assim, mulher na rua, mulher de programa, só que você mata? Programa. Só mulher de programa? É. Entendi. E o motivo de ser mulher de programa? Eu também tá com a casa da minha mãe. Entendi. Nós vamos te apresentar foto por foto de cada uma dessas mulheres para você se recordar e explicar para a gente como que aconteceu. O delegado da Delegacia de Homicídios vai te interrogar sobre esse fato, cada um desses fatos, Certo. certo? E você vai ter direito a um advogado, tá bom? Eu tenho advogado. Então tá certo. Nós só queríamos o quê? Saber o que está acontecendo realmente. Tá bom? Tudo bem. Delegado Diego, você que esteve bastante com ele, que conversou, realmente ele não esboça nenhum tipo de remorso, de arrependimento. Não, ele não demonstra isso e é interessante relatar uma coisa que ele disse nos depoimentos dele. Na penúltima vítima, depois que ele matou a Arielle, ele ia fazer uma outra vítima antes dessa última, né? E aí ele escolheu a pessoa, ele foi até o ponto, pegou essa pessoa, só que por essa pessoa ter sido legal com ele, no momento ali do programa... Se livrou da morte. Ela se livrou da morte e ele não sentiu a vontade de matar essa pessoa, né? Meu Deus. E aí, depois que ele deixou ela em casa, ele relatando para mim, ele achou que tivesse sido curado. Ele agradeceu a Deus por ele estar curado daquela sensação. Ele tinha prazer em matar. Ele tinha realmente. prazer em matar. O doutor Gilson Volpe, o nosso psiquiatra, de verdade, a gente já entendeu que o... Quem é essa cena aí, gente, que está no vídeo? É da mãe agradecendo. A mãe agradecendo Um investigador nosso. por ter desvendado a coisa. Essa é a mãe da Arielle, Dessa última. da penúltima. Da penúltima. É. Nossa, que tristeza, né, gente? Doutor Gilson, de fato, o psicopata a gente já entendeu. Ele não se arrepende, não tem remorso. Não Agora, tem. todo psicopata, ele é um ser violento. Em algum momento da vida, ele vai demonstrar algum tipo de violência para matar ou para querer, pelo menos, matar, uma tentativa? Muito bom. Se for um psicopata antissocial, porque tem uma pleia de outras personalidades psicopáticas. É né? mais complexo do que a gente imagina. Eu acredito que sim. São inúmeros os casos, né? Mas, agora, no esse geral... daí, geralmente, eles têm um limiar baixíssimo de frustrações. Eles não aceitam frustrações de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, eles não têm controle sobre o impulso e, principalmente, sobre o impulso de agressão. Então, eles agridem facilmente, mediante uma coisinha de nada, como o delegado falou agora há pouco, né? Ele procurava um motivo para discutir, para ter razões Para justificar para ele. pessoais, né, claro, e de fazer o que ele fez. Que era prazeroso para ele. Exatamente. Tem ideia, delegado, de quantos anos ele possa pegar de cadeia, um crime bárbaro, como, aliás, esses crimes todos? Tem Então, ideia? são vários crimes, né, que ele irá responder, né? Uma média, assim, passa de 40 anos? Com certeza. Se ele for responder por todos os crimes, pode passar até de 100 anos.
Tá certo. Mas aí cumprir um texto, tem aquele negócio, né? Sei lá, vai dar uma passeadinha, porque tem uma lei ainda que... Vamos esperar mudar. Doutor Gilson, só para encerrar, por favor, eu tenho um minuto, mas eu gostaria que você pudesse relatar para as pessoas em casa, observar que tipo de características tem um psicopata, porque ele geralmente ele não quer tratamento também, ele é um ser que começa a agredir animais, é verdade? É. Ele agride, ele sente prazer. Sente prazer. Se tiver algum desses sintomas que você vai colocar para que as pessoas possam se alertar, para tratar, gente, para controlar, para livrar a sociedade de uma coisa tão perigosa como é um ser desse. Muito bem. Na própria características criança, dele. Na infância e na adolescência, na juventude, as pessoas que convivem com um paciente que já é portador de um transtorno, de uma anormalidade psicopatológica, como é a personalidade psicopática, ela pode perceber que aquela pessoa destoa, ela não vive numa faixa de normalidade. Ela está muito diferente que todo mundo. Isso chama a atenção ao professor, um religioso, o pai, a mãe, o tio, percebe que aquela pessoa tem uma Ele é mais isolado? Uma irritabilidade assim, incontida. Não atendem de jeito nenhum os preceitos de moralidade, de ética, de bons costumes e etc. Eles são sempre fora dos parâmetros da normalidade. E isso já é chamativo de atenção. E aí já deve-se tomar algumas precauções para não acontecer o pior. Cura não tem? Não Controle existe. É possível na psiquiatria? Também muito difícil. Psicoterapia... O que faz com o psicopata, então? Deixa ele solto? Aí que está. Se a gente pensar em graus... Existe um monte de psicopatas antissociais, mas que nunca fizeram nenhum crime, porque o grau de afetação da psicopatologia dele não atingiu ainda um nível de alta periculosidade. E só vai saber o dia que ele fizer. Isso, e exatamente. Aí já pagou. Mas também não existe psicoterapia, a não ser que for uma psicoterapia intensíssima, cognitivo-comportamental, quase que a semana toda, e deixar esse paciente submetido a medicamentos que deixam ele sedado o tempo todo para aliviar a angústia, para aliviar algum tipo de ansiedade mórbida, algum outro tipo de patologia que ele tem. Tá certo. São 14h12, infelizmente o tempo já passou, faz tempo. Eu quero agradecer a boa vontade, né, o carinho pela nossa produção, pela nossa equipe, o delegado de homicídios, Diego Almeida, que está aqui conosco. Obrigada, Diego. Obrigado. Ao doutor Gilson Volpe também, que hoje nos ajudou um pouquinho a entender, dando algumas dicas aí, direcionamento para que você não seja pego de surpresa, né? 14h13, obrigada, viu, gente? Pode que, dispõe.